Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso Descomplica Bitcoin. Bom, introduzindo vocês a esse módulo, a gente vai aprender o que é Bitcoin, conceitos importantes, e aqui eu já vou começar a passar dicas para vocês de como investir melhor. Então, para começar o assunto com vocês, o Bitcoin é totalmente diferente de qualquer outro investimento que a gente tinha antes de 2009, que foi quando ele foi criado. O Bitcoin não é como uma empresa que vai gerar lucros e te pagar dividendos, o Bitcoin não é como fundo imobiliário, nem títulos de renda fixa. O Bitcoin pode ser sim entendido como poupança, já que ele é uma moeda que não gera fluxo de caixa. Então ele pode ser sim comparado com ouro, prata, né? Ali as pessoas chamam o Bitcoin de ouro digital, mas por ele não ser uma empresa, a gente não espera dividendos dele, mas isso não significa que ele não pode valorizar muito. Inclusive eu invisto em Bitcoin, eu compro Bitcoin esperando que ele valorize aí mais de 10, 20 vezes. Então, entendendo isso, vamos saber por que o Bitcoin é, se não o melhor, nos melhores ativos criados pra gente investir. E eu falo que o Bitcoin é um dos melhores ativos do mundo, se não o melhor, não só porque ele subiu mais de 100.000% desde sua criação ali, saindo de perto de 1 centavo para hoje sendo cotado a 27 mil dólares, mas por diversos outros motivos que a gente vai ver agora nesse slide. Então, por exemplo, o potencial de alta, o Bitcoin ele foi criado lá em 2009, ou seja, ele tem apenas 14 anos. O Bitcoin está na sua fase de maturação e a gente pode estar vivendo história. Uma moeda digital sendo criada de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. Uma coisa se transformando em moeda na frente dos nossos olhos. Então, o Bitcoin, por mais que ele já subiu bastante, as pessoas acabam falando, né? Puta, se eu tivesse investido antes lá no Bitcoin, eu acho que eu teria pegado uma valorização, mas agora tá caro. Mas não, o Bitcoin tem um potencial de alta muito grande ainda, de multiplicar 10 até 100 vezes o seu capital. Também, o Bitcoin serve como diversificação para o seu patrimônio. Ele sim pode fazer parte ali da sua carteira de investimentos internacionais, já que o Bitcoin ele está no mundo todo. Ele não depende das políticas do Brasil, de decisões do Brasil. A diversificação do Bitcoin você pode usar ali como uma estratégia para uma valorização maior, então um pouco na parte arriscada da sua carteira, um pouco na parte de ativos internacionais, porque o Bitcoin engloba tudo isso e sim é uma diversificação para você ter no seu patrimônio. Aí a porcentagem a gente vai ver depois aí como fazer um gerenciamento de risco e quantos por cento da sua carteira alocar em Bitcoin. Além da diversificação, que é importante na hora de investir em Bitcoin, a gente tem justamente a questão principal, que é o ativo internacional. Você que tem seu patrimônio aí em reais, você que trabalha no Brasil, tem sua família no Brasil, ou tudo isso em outro país, você fica muito refém da sua localização no mundo para poder investir. Então quem nasce no Brasil investe na bolsa brasileira, quem nasce no Japão investe na bolsa japonesa. Pessoas do mundo inteiro ficam reféns da sua localização para investir. Já no Bitcoin não. Pessoas do mundo inteiro têm o mesmo ativo para poder comprar e levar para qualquer canto do mundo, que ele vai continuar sendo um Bitcoin. Por isso que ele pode sim entrar na parte de internacionalização da sua carteira. E por último, o Bitcoin, ele é sensacional porque ele criou o conceito de escassez digital. Então, a comparação que as pessoas fazem do Bitcoin com o ouro é muito por conta disso. Não existe nada no mundo mais escasso do que o Bitcoin. Você pode pensar em ouro, pode pensar em petróleo, mas essas coisas elas podem ser descobertas no mundo, uma reserva de ouro, uma reserva de petróleo, que aumenta a quantidade desses itens e, por consequência, elas se desvalorizam. O Bitcoin não. Desde que ele foi criado, existirão apenas 21 milhões de Bitcoins. Guarda esse número, porque a gente já tem hoje emitidos aí Bitcoins feitos já 19,5 milhões de Bitcoins. Ou seja, todas as pessoas que compraram Bitcoin até hoje disputaram por 19 milhões de Bitcoins. Ainda faltam quase um pouco menos aí de 2 milhões de Bitcoins para serem emitidos. Então quem comprar de hoje em diante vai disputar por uma quantidade cada vez menor de Bitcoin. E isso é escassez. Ninguém consegue mudar o código do Bitcoin para serem emitidos mais Bitcoins, e essa emissão é lenta e gradual negativa. Ou seja, cada vez menos vão ser emitidos Bitcoins até alcançar lá o limite de 21 milhões, que provavelmente vai dar no ano de 2140. Então o Bitcoin, por ser um ativo escasso e provavelmente com a demanda aí infinita, né? Então o Bitcoin pode crescer muito ainda, só que a quantidade de Bitcoins não aumenta. E isso pode fazer ele se valorizar gigantemente, igual o ouro em épocas de inflação. Inclusive, o Bitcoin serve sim como proteção contra a inflação, igual o ouro serviu no passado. Agora nós temos o meio digital para trazer escassez no ambiente digital, já que
antes, para você mandar um arquivo para uma pessoa, você mandava basicamente uma cópia para ela. Copiava do seu computador, mandava para ela, e não existia escassez no mundo digital. Tudo era copiável. No Bitcoin não. A gente vai ver mais aprofundado sobre isso, mas ninguém consegue copiar Bitcoins, ninguém consegue inventar mais Bitcoins, e por isso que a escassez dele é tão importante para a gente entender o potencial de valorização que ele pode ter no futuro. Sabendo desse potencial, a gente tem aí Elon Musk, a gente tem Michael Saylor e diversos outros grandes investidores, fora os anônimos, né, que não falam que compram Bitcoin por segurança, mas Elon Musk investiu junto com a Tesla em 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin e teve um lucro maior do que ele já vendeu todos os carros da Tesla em Bitcoin. Em 2021, ele comprou Bitcoin e teve o seu patrimônio duplicado e lucrou mais de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Agora, com a queda do Bitcoin, ele ainda não se posiciona se está comprando mais, se vendeu, mas sim, ele já olha as criptomoedas com bons olhos. E temos aqui abaixo do Elon Musk o Michael Saylor. O Michael Saylor aí é uma figura muito importante para o meio Bitcoiner aí do mundo todo, que ele é dono da empresa MicroStrategy e ele aplica no Bitcoin todo o caixa que a empresa dele gera. Então ele compra Bitcoin, se alavanca para comprar Bitcoin, e esse cara aqui tem mais de 135 mil Bitcoins guardados na sua empresa. Então imagina, o Bitcoin já tem uma quantidade limitada de 21 milhões, alguns Bitcoins estão perdidos por aí, na época lá de trás que o pessoal minerava e esquecia a senha das carteiras de Bitcoin, né? O Michael Saylor já possui 135 mil Bitcoins, Elon Musk 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, e diversas pessoas aí que tem uma quantidade relevante de Bitcoin. Ou seja, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Só fazer uma conta simples aí, 8 bilhões de pessoas no mundo para apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin. Se eu não me engano, a cada 380 pessoas, apenas uma vai conseguir ter um Bitcoin inteiro. Então, ainda bem que você está fazendo esse curso aqui, você vai aprender a investir e quem sabe você faz parte desse pequeno seleto grupo que tem um Bitcoin guardado na carteira, que com certeza vai valer muito, muito mais no futuro do que ele vale hoje. Muitas pessoas assimilam a relação do risco-retorno como você tivesse investido nas empresas Apple e Microsoft lá em 2005, quando eram apenas pequenos projetos que estavam nascendo, estavam crescendo e poucas pessoas acreditavam. E o Bitcoin é basicamente isso. Por ele estar no começo ainda, a capitalização de mercado, quanto que o Bitcoin vale se fosse trazer ele como se fosse uma empresa, não é nem metade da Apple, não é nem metade da Microsoft. Então, olha o retorno que você pode ter em investir em Bitcoin. A gente não teve oportunidade de investir na Apple lá no começo, na Microsoft lá no começo, mas em Bitcoin a gente tem. Só que o Bitcoin não é empresa, então aqui que ele se separa da Apple e da Microsoft, tanto que nessa crise que a gente viu agora dos bancos quebrando, diversos bancos lá nos Estados Unidos que quebraram, o Bitcoin teve valorização durante esse período. Isso está atrelado com um conceito do Bitcoin ser um dinheiro que você guarda para você na sua carteira. Enquanto bancos que você precisa confiar num banco para guardar seu dinheiro lá com eles, no Bitcoin não. No Bitcoin você guarda o seu dinheiro com você e essa é a grande mágica do Bitcoin. É a autocustódia do dinheiro, a descentralização que o Bitcoin tem e tudo isso atrelado a essa moeda. Então, já que damos essa pincelada no que é Bitcoin, vamos entender de fato o que é Bitcoin. Só aqui na próxima aula. Então segue com a gente aí e vamos entender aqui o que é o Bitcoin e quais são os conceitos principais e depois a sua história para entender a motivação e a criação do Bitcoin. Então espero que você esteja curtindo e vamos para a próxima aula.